Bom dia. Hoje, sexta-feira, dia de live sobre diabetes. E hoje eu escolhi falar sobre a diabetes na gravidez, a diabetes gestacional, porque é um sintoma que não é silencioso, né? É muito difícil uma mulher que tem uma gravidez de risco, por exemplo, causada pela diabetes gestacional, né? E muitas vezes a gente não leva a sério que isso já é um sintoma da diabetes futura, da diabetes tipo 2, né? Às vezes também a medicina dá o diagnóstico como tipo 1, né? Mas para nós da medicina germânica, a gente não dá diferença se é tipo 1, se é tipo 2, se é gestacional. Tudo é diabetes e tudo tem um significado muito semelhante. Bom dia, Edna. Bom dia, Eliana. Prazer ter vocês aqui. Então, a medicina convencional fala muito que a diabetes é silenciosa, que quando a gente percebe, a gente está com o nosso corpo já todo danificado e não tem como prevenir, né? E a diabetes na gravidez já é um sintoma que a diabetes não é silenciosa sempre, né? Então, tem situações que a gente pode já detectar, já ter um pré-aviso de que, diante de situações que a gente fica mais vulnerável, mais fragilizada, a diabetes vem à tona. E por que a tipo 2 ela vem à tona depois dos 40, depois dos 50? Porque é a fase que a pessoa está em decadência na nossa percepção, na nossa interpretação, né? Não é verdade, né? Porque não é porque a pessoa passou dos 50 que a pessoa está com menos vida do que quando ela tinha 20, né? Só que a interpretação que nós, no mundo moderno, damos para a terceira idade é que está só descendo a barranca, né? E isso é um senso comum, né? É uma crença que a gente tem que não é verdadeira, que a gente pode mudar. A gente não está cada dia mais perto da nossa morte, como muitos falam, né? Então, tem muitas crenças que fazem a diabetes se propagar mais rápido no nosso corpo. E essas crenças, elas fazem toda a diferença. Bom dia, Daisy. Então, a gente olhar para nossos padrões repetitivos, as situações que a gente vive, em que momentos a gente já teve a diabetes mais elevada, né? A gente vai conseguir prevenir muita coisa, né? E a diabetes gestacional, ela vem quando a mulher interpreta que a gravidez é um perigo de vida, né? Que a gravidez é algo que não é normal, que é quase como uma doença, né? Que tem muitas, é uma crença também, né? Que muitas mulheres têm, muitas moças, mocinhas novas, né? Principalmente, muitas mães também passam essa ideia para os filhos, né? Por exemplo, na hora que a mulher engravida, nossa, ela não tem mais a vida normal que ela podia ter antes, né? Ela não tem mais, precisa ter todos os cuidados. Isso não é verdade, porque nós mulheres nascemos para gestar, né? Nossa natureza é feita para gerar filhos, esse é o nosso natural. Bom dia, Rony, bom dia, Irena, minha irmã, prazer ter vocês aqui. Então, nós mulheres não somos, por exemplo, quando nós engravidamos, nós não estamos em risco de verdade, porque a gravidez é algo nato nosso, nós nascemos com o nosso útero, nossos ovários, as trompas, todo o nosso corpo, os seios, é tudo para gerar vida, né? Então, a gravidez é algo natural do nosso corpo. Só que a gente aprendeu que, pelo tanto de mulheres que morrem, de tantas mulheres que têm gravidez de risco, por todo o nosso padrão de vida durante séculos, por exemplo, nossa mãe, nossa avó, nossa bisavó, quantas pessoas não morreram por causa de uma gravidez, né? No fundo, não morreram por causa da gravidez, mas por situações que provocaram que nesse momento da gravidez a pessoa não sobreviveu, né? Então, muitos de nós, às vezes, a gente é descendente de alguém que teve de alguma mãe que faleceu no parto, né? Por exemplo, é muito fácil, muito simples ser uma pessoa descendente dessa, quando tiver uma gravidez, desenvolver um diabetes, porque ela tem a memória genética que ela pode ativar, não quer dizer que é uma condenação, que é uma sentença, não, né? Mas ela tem a memória genética que gravidez é algo perigoso que pode levar à morte, né? Então, nesse caso, se a pessoa é descendente e tem hipoglicemia ou hiperglicemia, nas duas gravidezes que eu tive,
eu tive uma gravidez de risco porque a minha diabetes não passava de 50, 60, né? Só que eu achava que isso era bonito, isso era bom, né? Porque a medicina me orientava assim, eles diziam que é bom que tua diabetes não eleva, apesar de ter mais de 30 anos já, os médicos ficam muito atentos para diabetes alta, né? Eles não dão atenção quando é baixa, a maioria, né? Tem casos que os médicos também sabem disso, né? E prestam a mesma atenção. E a diabetes baixa é muito mais perigosa do que a elevada numa gravidez, né? Porque se ela realmente tem os picos de alta e baixa, ela pode causar aborto, né? Então, se a mulher entende que a gravidez é um momento de perigo de vida e que ela é obrigada a viver essa situação, né? Porque a diabetes sempre vem, todas as pessoas que desenvolvem diabetes, é porque a pessoa interpreta que ela está vivendo em situação que ela é obrigada a ficar. Ela não tem escolha de sair daí. É essa a interpretação que todo diabético tem. Eu estou preso num emaranhado, eu estou preso numa situação que eu não posso sair. É um conflito de território, né? Quem não assistiu aos outros lives ainda, talvez não vai entender muito sobre o que eu quero dizer com isso, né? Mas a pessoa que desenvolve diabetes e mantém uma diabetes no corpo, porque a diabetes pode vir e pode sumir, né? Então, no momento que ela vem, ela significa que nesse momento a pessoa está se sentindo obrigada a ficar dentro de uma situação que ela não queria, né? Então, se na gravidez a mulher tem diabetes, é sinal que ela não está confortável nessa situação, né? E por que isso é importante a gente prestar atenção, mesmo nós que já passamos da época de engravidar, mesmo nós que somos homens ou mulheres já passados da idade, né? E homens que não gestam, né? Porque a pessoa que teve diabetes na gravidez, quando ela estiver em outra situação que ela estiver vulnerável, por exemplo, num caso de internamento hospitalar, num caso de uma doença mais séria. Tem pessoas que desenvolveram diabetes durante o Covid, porque a pessoa se sentiu ameaçada de morte, e é a mesma situação da gravidez, a pessoa sentiu perigo de vida, aí começa a desenvolver uma hiperglicemia, e se a pessoa não sai daquele medo de morrer, tem medo que o Covid volte, tem medo das situações, o diabetes continua se mantendo e a pessoa continua produzindo muito açúcar e segurando esse açúcar no corpo, né? Porque nosso corpo produz aquilo que a gente precisa. Então, se você tem diabetes elevada, é porque você precisa de muito açúcar. Se você tem muita insulina ou resistência à insulina, é porque o teu corpo está precisando disso naquele momento de vida, né? Então, se você é um diabético já há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, ou você tem medo de diabetes, você precisa olhar para as situações que você tem medo de não sobreviver por causa de problemas que são maiores do que você. Essa interpretação que você dá, não que são reais, né? Depois mais eu vou falar sobre isso também, né? Então a diabetes sempre vem, e todas as doenças, né? Mas a diabetes principalmente ela vem quando o nosso corpo, nossa situação, a gente interpreta que a gente está em perigo de vida e que a gente precisa de muita energia para lutar para a gente sobreviver, né? Então sempre tem situações que a gente precisa de mais energia. Só que quando eu vivo nessas brigas, que eu preciso ser forte, que eu preciso ter muita energia, eu desenvolvo a diabetes tipo 2, porque senão eu sinto que se eu não brigar com isso, se eu não brigar com as situações, se eu não for mais forte, eu não vou sobreviver. E quando eu atendo a pessoa diabética, uma das coisas que mais eu percebo na fala da pessoa, eu sou muito forte. Eu sempre fui muito forte, né? É a pessoa que sempre dá conta de tudo. Ela resolve o problema dos filhos, ela resolve o problema dos vizinhos, né? Então, a pessoa sempre precisou ser muito forte, por isso que ela desenvolveu essa hiperglicemia, né? E mesmo depois que ela está debilitada, ela ainda precisa ser muito forte para se manter viva, né? Porque ela perdeu todo esse poder de controlar a vida de todo mundo, né? Então isso já é tudo, a pessoa muito controladora, a pessoa que cuida demais da vida de todo mundo, que se preocupa demais de dar conta de todo mundo. Bom dia, Fernanda.
Então, é a pessoa que precisa, que se sente responsável, né? Por exemplo, se alguém tem uma doença ou tem um problema e eu não consigo ajudar, no caso de um filho, né? Por exemplo, se meu filho está com problema no trabalho, alguma situação difícil, e eu não consigo ajudar ele para sair daquilo ali, se eu me responsabilizo por isso, pode ser que eu desenvolva uma diabetes também, né? Então, é a necessidade da gente querer sempre salvar, ajudar o outro que está em perigo também, né? Então, a pessoa desenvolve muita glicemia segura ou muito açúcar no sangue, para que a pessoa consiga fugir dessa situação ou lutar contra isso, né? Porque isso é uma ameaça, né? Isso é um risco, né? Se a pessoa não conseguir ser forte, ela sente que ela não vai dar conta, né? E a grávida, por exemplo, a mulher grávida, ela, por exemplo, ela leva 9 meses o processo de ficar dando conta, né? Então, o conflito não se resolve tão rápido como seria de nossa natureza, né? Porque o nosso corpo tem a memória arcaica do tempo da caverna, no tempo que ou tu matava o animal ou o animal te matava, né? Então, a situação de perigo, ela vinha e ou você morria ou você sobrevivia, né? E a gente sabe que muita gente sobreviveu, por isso que a espécie humana ainda existe, né? Então, esse perigo, ele era temporário, ele era muito rápido, né? E a gravidez leva 9 meses, né? Então, por isso que vai acumulando. E isso se aplica também na nossa vida prática. Se eu tenho uma diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, que eu desenvolvo, quer dizer que eu ainda estou dentro do perigo. Eu não saí do perigo. Aquele animal ainda está me rondando, ainda está querendo me pegar, né? Então, a grávida, ela desenvolve, às vezes, a diabetes vem lá no começo da gravidez, aí toma uma medicação e controla. Só que não quer dizer que ela não está com gravidez de risco ainda, né? Porque se a situação da diabetes se resolveu por causa da medicação ou por causa de algo que aconteceu, em qualquer momento ela pode voltar e pode ter outros picos, né? Então não quer dizer que resolveu a situação, simplesmente tirou o sintoma, né? Então, vocês que estão me escutando, se quiserem fazer alguma pergunta, por favor. Às vezes eu fico me empolgando aqui e esqueço de dar espaço para vocês. Mas vocês podem, sempre que vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui. Ou depois também que vocês assistirem no Instagram, no YouTube, sempre podem colocar as dúvidas que ficaram, os comentários também para acrescentar. Ou também outros temas relacionados com diabetes ou com outras situações de vida, né? Porque eu falo aqui no Instagram só sobre diabetes, mas eu estudo sobre o corpo todo, né? Eu pesquiso sobre todo, né? Porque não tem como tratar uma pessoa só a parte do doce, né? A gente tem que olhar para o inteiro, a gente olha para a pessoa, né? Então, eu entendo de ossos também, entendo de cabelo também, de pele. Então, tudo está relacionado, porque nossa pele, essa é uma consequência da nossa glicose, né? De todas as nossas situações que a gente passa, né? Então, por exemplo, voltando para a gravidez, né? Então, como a gravidez não se resolve em poucos dias, ela se resolve em 9 meses, então essa descarga de energia, ela demora a acontecer, né? Então, ela vai acumulando. E, geralmente, depois que o filho nasce, até nem é costume mais de ficar fazendo exames para ver se a diabetes foi embora ou se ela ficou, se a mulher continua diabética, porque a medicina não se importa muito, assim, porque daí passou a gravidez e é muito comum a mulher resolver a diabetes quando nasce o filho, porque aí no momento do parto passou o perigo, por isso que daí a diabetes volta ao normal. A mulher saiu dessa situação de medo, de ameaça da vida dela que ela estava, por isso que ela se resolve sozinha, né? Agora, se essa gravidez representou algo que vai continuar ameaçando a vida, tirando tipo aquilo que causou a diabetes na gestação, se aquele problema persiste, a mulher vai ter diabetes depois ainda, né? Então, nem sempre resolve no parto, resolve a gravidez, né? E tem mulheres que desenvolvem a diabetes numa gravidez e mantêm essa diabetes no corpo, e depois, quando elas têm outra gravidez, o corpo se cura. Nunca mais volta a diabetes, porque nossa natureza é perfeita, né?
Então, às vezes, a solução para a diabetes é ter uma nova gestação, porque a gestação é sinal de aprovação do território, é de autoafirmação da mulher, né? Por isso que eu falei que gravidez não é uma doença, não é um perigo de vida pela nossa natureza. Ela é só um perigo de vida pelos ambientes que a gente vive, por toda a educação que a gente teve e por todos os fatores de risco que a gente foi assimilando, né? Mas por nossa natureza, nenhuma gravidez é de risco, todos é natural. É só olhar para os animais, né, que vivem na selva, que vivem no habitat natural. Um animal na selva, que da natureza mesmo, ele não desenvolve doenças durante a gestação, né? Tem muita pesquisa sobre isso, né? Eles não têm doenças de parto, não têm doenças por exemplo, diabetes. Um animal preso tem diabetes e um animal solto não tem, né? Então, toda pessoa que está no habitat natural, que se sente seguro dentro do próprio ambiente, ela não tem diabetes, né? Então, isso também é algo que não é silencioso, é um alerta. Se você tem hiperglicemia ou hipo, é porque você não está dentro da tua pele natural, você não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, né? Então, como a diabetes sempre vem de um conflito de resistência, toda diabetes, ela vem de um conflito de resistência. No sentido assim, eu preciso ser forte para sobreviver diante de uma situação, né? Então, é a marcação de território, né? E isso é ativado pela raiva e pelo medo, né? Então, toda vez que eu tenho hiperglicemia ou hipo, é porque eu tenho muita raiva que está dentro de mim e muito medo. Ou os dois juntos, ou um só, né? Mas geralmente é os dois, porque a raiva e o medo, eles não se separam, né? Então, é a marcação de território, é a segurança dentro do meu espaço, né? E numa gravidez, qual é as situações que podem provocar a diabetes gestacional, né? Por exemplo, uma mulher que escolheu um pai da criança, ou não escolheu, simplesmente engravidou do nada, assim, foi sem querer, querendo, né? E ela não sente segurança com esse parceiro que ela escolheu, ou porque ela não tem um parceiro que dê segurança para ela, porque o natural da mulher, é um casal ter filhos, esse é o natural para ter segurança, né? Então, o natural é homem e mulher gerarem um filho junto, né? Então, por exemplo, se a mulher se sente muito sozinha, se sente abandonada, ela não tem a segurança desse parceiro, nesse momento que ela está fragilizada, né? Por exemplo, as mães solteiras, as mães, a mesma mulher casada que tem um conflito de viver em solidão, que era o meu caso, né? Mesmo sendo casada, eu me sentia muito sozinha, né? Então, não é porque o parceiro está junto ou não está junto, é porque a pessoa se sente abandonada, se sente sozinha, né? E a pessoa que tem diabetes tipo 2, ela tem esse padrão, ela se sente sozinha no mundo, né? Então não tem marido que vai fazer essa presença, vai preencher esse vazio que a pessoa tem lá dentro, né? Então o pai da criança, não sendo sentido como algo seguro, pode ser a causa da diabetes, tanto a gestacional como a outra, todas as diabetes na vida, né? Outra situação que pode causar diabetes na gravidez é ter dúvidas se esse foi o momento certo, né? Mesmo quando a mulher planeja, que hoje em dia assim, é muito planejado, muitas gravidez, né? Muitas gestações, e essas que são as que mais têm diabetes, né? Não são as menininhas que engravidam de repente, que têm tanto diabetes, porque elas não têm tanto medo, não têm tanta percepção. Meninas de 11, 12 anos não têm tanto fator de risco pela diabetes como uma mulher de 30 anos que planejou muito tempo essa gravidez. Por quê? Porque toda a situação, porque ela demorou tanto, porque ela precisou planejar, tudo isso mostra que ela está insegura diante daquele novo fato, né? Porque pela natureza nossa, assim, por exemplo, se a gente não tomasse anticoncepcional, e a pessoa que mantém relação engravidaria logo, né? Então, se a pessoa demora muito a engravidar, já é um sintoma que ela tem medo da gravidez, né? Mesmo que ela fale, não, eu tenho que ter uma profissão primeiro, que no meu caso também, eu nunca queria ter filhos, eu dizia que não, é porque eu tinha medo de ser mãe mesmo, né?
Mas eu usava as desculpas, não, eu quero ser uma pessoa independente, porque eu não quero casar, eu não quero o homem me incomodando na minha vida, né? Então, quando eu tive gravidez de risco por isso, né? Só que eu não tinha consciência, porque eu achava que era porque eu tinha mais de 30 anos, né? Bom dia, Aline. Então, essas desculpas que a gente usa, dizer, não, eu tenho gravidez de risco porque eu passei dos 30, não é por isso, porque eu passei dos 30, é porque eu esperei até os 30 para ter filho, porque eu tinha muito medo, né? Então, o medo é porque eu não tinha segurança no meu território, né? Então, eu tinha conflito de resistência, eu tinha diabetes já antes, só que eu não percebia isso, né? Então, olhar para aquilo que é verdade, aquilo que a gente se conta, né? Aquilo que a gente fica achando que é, né? Então, a gente não costuma olhar de verdade para aquilo que realmente está doendo dentro da gente, né? A gente costuma olhar muito pelos padrões, pelo aquilo que os outros falam, né? Por exemplo, eu fui fazer os exames gestacionais ali e já deu hipoglicemia. Eu disse, tá, né? Porque eu tenho mais de 30 anos, a segunda gravidez eu já tinha 33, né? Então é por isso, e tudo certo, né? E daí fica naquilo, daí toma medicação para baixar, me indicaram comer muito doce, me alimentar mais, né? Aí desenvolve obesidade, desenvolve retenção de líquido, né? Aí começou problemas renais, né? E tudo isso, e não era por causa da idade, era porque eu tinha medo da gravidez, que eu tinha hipoglicemia, né? A Eliana, minha colega ali, são muitos conflitos envolvidos na diabetes e após o diagnóstico tudo se intensifica, é isso mesmo, né? Então, por exemplo, enquanto eu não sei que eu sou diabética, sou pré-diabética, eu ainda consigo, às vezes, viver mais levemente dentro de uma situação. Só que quando a pessoa é diagnosticada como pré-diabética, a pessoa já entra em pânico. E aí esse diabetes que era pré já vira e a gente já tem a crença, não, eu sou diabética, agora eu vou ter que cuidar pro resto da vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu sempre, que diabetes não tem cura, isso é o que faz a diabetes ficar no nosso corpo e não ir embora mais, a gente não se autocurar, né? Então, se você quer se curar, você tem que tirar muita coisa, muita crença que a gente carrega, muita coisa que a gente aprendeu no nosso ambiente, que não é bem verdade, né? Porque tudo já foi provado que todas as doenças têm cura se a pessoa olhar para aquilo que está causando, né? Então, olhar para os conflitos que causam, as situações que causam, faz a gente sair da situação. Agora, se eu fico 40, 50 anos vivendo dentro daquela briga, dentro do conflito, fica muito mais difícil, porque o cascão que eu desenvolvi, ele é muito mais difícil de quebrar, né? Outras situações que a mulher também desenvolve a diabetes na gestação é se ela já teve um aborto antes, né? Porque se ela teve um aborto provocado ou não, por alguma situação desconhecida, ela vai ter lá no inconsciente ou no consciente, ela vai ter medo de que aquela situação se repita. Ela não está segura no seu território, né? Então é muito natural desenvolver uma diabetes nessa fase, né? Outra percepção que a mulher pode ter, que é muito frequente hoje, uma das maiores causas, é a sensação de ter arruinado a própria vida, né? Por exemplo, meninas novas, assim, às vezes filho de gente que tem muitos planos, né? Ou pessoas que pensam, sonham alto e de repente se pegam grávidas e não, daí perdem tudo o que planejaram. Elas simplesmente entram numa depressão junto com a gravidez. Quando a pessoa tem a percepção de que arruinou a própria vida, que foi um erro muito grande ter engravidado, né? Então, essa percepção faz a pessoa se sentir com muito medo, ao mesmo tempo que também tem uma raiva de si mesma por ter feito isso. Aí fica com raiva do parceiro e com raiva de toda a situação, passa a culpar as pessoas de fora, e isso passa uma insegurança muito grande para o feto também, né? E tudo isso pode provocar uma diabetes incurável, né? Até essa pode ficar no corpo para sempre, né? Outra situação que muitas mulheres falam que não querem ter filho porque elas têm medo de não dar conta de criar um filho, porque, por exemplo, o mundo hoje em dia é muito perigoso. Essa é uma desculpa que eu usava também, que é uma crença que eu tinha, né? Por exemplo, eu moro numa cidadezinha tranquila, só que como eu vim do interior, lá na roça,
Lá era muito mais tranquilo. Então, quando eu vim morar nesse bairro aqui, que era o bairro da cidade que era mal falado, e eu tinha muito medo de ter filho ali naquele ambiente, porque eles estariam sempre em perigo de vida. Eu achava assim que, por exemplo, eu não ia conseguir proteger o suficiente esses meus filhos se eu tivesse ali. Então, isso era uma situação que eu não queria ter filhos, né? Quando eu engravidei, principalmente, eu fiquei com muito medo de o meu filho nascer nesse local. Eu tive muita vontade de voltar para o sítio, né? Então, é um sentimento de, sim, eu não estou segura no meu território, né? Deixa eu ver o comentário da Eliana. Viver fazendo planos para o futuro atrás da inflexibilidade. Qualquer DHS vai ser visto como obstáculo, trazendo a raiva territorial. Isso mesmo, né? Então, quando você faz muitos planos assim, às vezes mirabolantes, principalmente, né? E você não age conforme esses planos, porque se você está fazendo o plano de ter filho depois dos 30 anos, mas você está em risco de engravidar com 12, 13, teus planos não são certeiros, teus planos não têm cabimento, né? Então, você não está caminhando conforme teus planos, né? Então, se você faz planos para o futuro e daí você engravida, você tem que viver no momento presente, isso, viver o aqui e o agora, né? Por exemplo, se hoje eu estou em risco de engravidar e se eu não quero ter filhos, eu tenho que fazer algo no aqui e agora para não engravidar, né? Ou prevenir, ou alguma situação, eu tenho que resolver o hoje, não o futuro somente, né? Então, isso vai evitar muitos contratempos, muitas doenças também, né? Porque o DHS, ele vem, esse conflito que a gente fala pela medicina germânica, que são a causa das doenças, é porque a gente vive no mundo da ilusão muito, e a gente, de repente, algo acontece que tira a gente dessa ilusão, a gente entra numa sensação de impotência, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não vou dar conta, e o meu território se abre um buraco na frente da gente, né? Então a gente perde o nosso chão, né? A gente perde o nosso espaço que a gente imaginou seguro. Só que ele não estava seguro, é mais ilusão da gente, né? Porque a gente não fez nada para ele não estava sendo bem colocado. O aqui agora estava fora não existia, né? Por exemplo, um outro motivo de ter gravidez de risco é a mulher que se revolta quando fica sabendo que está grávida, né? Por exemplo, ela engravidou de um estupro ou de uma relação que ela já não queria mais, né? Por exemplo, muito acontece, né? Mulheres que estão na dúvida se o relacionamento está certo, até com o namorado, até no casamento, elas já estão sentindo que o casamento acabou, que o relacionamento acabou, e de repente se pegam grávidas. Isso é muito, muito comum, porque a natureza faz isso com a mulher, com o casal. E nesse momento, isso pode ser um grande motivo de desenvolver uma diabetes gestacional, ou também depois ainda, porque esse filho vai nascer e vai ser sempre a prova de que ela queria terminar esse casamento e não terminou, esse namoro, e ela não terminou por causa daquele filho, né? Então, aquele filho, mesmo sendo amado, sendo tudo, ele pode ser o DHS, assim, o trilho do conflito, que sempre vai trazer à tona. Eu estou nessa vida porque eu engravidei nesse momento, né? Então, o conflito de revolta, ele não faz a pessoa viver o aqui e agora também, né? Ela não faz se curar, ela não vai conseguir perceber que ela está num espaço seguro. Então, ela vai sempre estar remoendo a raiva, revivendo o medo, e o território dela vai estar sempre numa areia movediça, né? Então, tem situações que precisa mudar a percepção, precisa olhar. Se foi uma gravidez que a pessoa teve sem querer, sem desejar, e o filho está ali, e depois você tem uma diabetes, você pode dar um novo significado, olhar para aquilo, por exemplo, olhar com um olhar de fé diante de uma situação dessas, né? Tudo de bom que esse filho te trouxe, tudo de bênção que você recebeu junto com o filho, né? Você pode desenvolver uma outra mentalidade, e isso vai reverter a tua diabetes, né? Então, se você mudar, vai mudar também toda a produção da glicemia. Você não precisa mais produzir tanta energia se você não sente mais aquele filho como uma ameaça, um
um culpado de você estar vivendo dentro de um casamento, né? Então, olhar para essas situações todas que eu citei ali, se você teve ou tem sintomas de diabetes ainda, mesmo com os filhos já adultos, olhar para o que aconteceu na tua gravidez, né? O que pode... Ou também no aborto, né? Que tem muitas gravidez de risco que terminam em aborto, mas a mãe desenvolve uma diabetes, né? Não quer dizer que porque o filho não nasceu, não vai ter uma diabetes, não pode desenvolver uma diabetes por causa disso. Porque se a dor ficou tão grande, por exemplo, se daí, no caso de um aborto, é muito comum um casamento terminar quando algo assim acontece de um filho muito desejado não vir ao mundo, né? Então o casamento é logo balança, né? E muitas vezes nesse momento ele afunda, né? Ele acaba, né? E isso pode ser gerador de um diabetes futuro, porque a mulher vai estar sempre revivendo. Se eu não tivesse engravidado, eu não teria perdido meu marido, né? Então vai entrar culpa, raiva, o medo, e o conflito de território vai estar sempre sendo ativado, né? Então olhar para tudo aquilo que a gente passou é um jeito de prevenir diabetes, e também se você tem o sintoma, você pode curar olhando para os teus padrões, né? Porque tem muitas coisas que a gente cria que não são verdade. Bom dia, Neuci. Então tem muitas situações que nosso cérebro cria, porque nosso cérebro só conhece como seguro aquilo que ele já viveu, aquilo que ele já experimentou, né? Mas o cérebro imagina coisas, por exemplo, em sonhos a gente grava coisas no nosso cérebro, né? Às vezes num pesadelo muito dolorido, muito sofrido, a gente acorda no outro dia assim com aquela sensação que isso foi verdade. E para o nosso cérebro isso foi verdade, né? Por isso que a gente acorda com essa sensação, né? Por exemplo, se você passa... Eu tinha muito pesadelo recorrente sempre, né? Eu perdia meus filhos, eu perdia meus alunos da creche, né? Então eu tinha muitos pesadelos recorrentes. E toda vez que eu acordava depois de um pesadelo, eu ficava dias com aquele pânico, aquele medo. O que isso queria dizer, né? Eu ficava com aquela sensação, nossa, eu perdi algo muito importante, porque era o mais, assim, a maior bênção que eu tinha, que era a minha maior segurança, era o meu território e eu perdi. Então, os pesadelos, os sonhos, eles fazem a gente ativar dores também, ativar doenças, né? Então, nem sempre aquilo que são os trilhos de conflito, nem sempre são verdade, porque nosso cérebro cria e começa a acumular açúcar no sangue para conseguir viver dentro daquilo que ele criou também, né? Logicamente, não tem sentido a gente sofrer por causa de um pesadelo, mas o nosso inconsciente, o nosso corpo não sabe diferenciar, né? Então, esses trilhos que a gente fala, esses conflitos que vêm à tona do nosso inconsciente, os pesadelos têm um significado muito importante. Eu até fiz curso de interpretação para conseguir, e realmente na medicina germânica eu consegui, meus pesadelos pararam, né? Muito difícil eu ter um pesadelo depois disso, né? Até sonhos, eu lembro poucos, né? Mas eu tinha toda noite muitos pesadelos, né? Então é porque eu tinha muitos medos que estavam no meu inconsciente e eu não estava vendo, né? Então o pesadelo ele vem para te mostrar que você está vivendo em situações que você não está olhando, né? Então ele tem um significado bem interessante, bem pontual, né? Você consegue te conhecer a partir daquilo que você sonha, daquilo que você sofre enquanto você está dormindo, né? Então, tem situações que não são minhas, não são reais, e eu posso desenvolver uma diabetes gestacional e também uma diabetes depois, né? Por exemplo, a mulher que teve vários conflitos durante a gravidez dela, por exemplo, enquanto eu estava esperando meu filho, por exemplo, tem mulher que depois, quando o filho cresce, ou a filha cresce, ela começa com diabetes porque ela tem medo que aquela filha namore, o medo dela que a filha comece a namorar e repita a mesma situação que ela passou, né? Então, o medo pelo filho sofrer aquilo que eu sofri, a filha, né, principalmente, o medo de que minha filha engravide, que tenha filhos numa situação complicada, igual eu tive, igual a mulher teve, né, pode gerar uma diabetes em mim, pode ser a causadora, né? Então, esse é um medo imaginário, não é um medo real. Não existe esse perigo.
Por exemplo, eu não vou conseguir impedir minha filha de namorar e de ter filhos. Não é o meu papel, né? Então são coisas do meus medos que eu preciso curar, né? Eu não preciso olhar para a situação da minha filha, eu preciso olhar para a minha situação, né? Então, se eu tenho medo para um filho, medo para uma situação de algo que possa acontecer com a mãe também, né? Por exemplo, tem pessoas que cuidam da mãe idosa e desenvolvem uma diabetes e não conseguem mais cuidar da mãe. É um medo pela mãe, a pessoa está querendo salvar a mãe e é a pessoa que está fora do lugar, a mãe que deu a vida, né? Então, se eu cuido da minha mãe e eu desenvolvo minha diabetes, eu tenho que olhar para mim, eu não vou conseguir resolver a situação da minha mãe se eu não olhar por que eu estou desenvolvendo essa diabetes, né? Então, são coisas imaginárias que fazem vir a diabetes tipo 2, é a mais comum, né? Porque eu preciso ser muito forte para conseguir resolver uma situação impossível de resolver, né? Então, são coisas são coisas do meu cérebro, mas da minha criancice, né? O meu cérebro infantil arcaico que quer fazer coisas impossíveis, né? E também na gravidez, muita mulher desenvolve diabetes, agrava diabetes, no caso, porque ela muda o estilo de vida, né? Se antes ela praticava algum esporte e ela parou, mas é por causa da percepção, né? Ela acha que tem que parar do esporte porque ela está grávida, né? E não precisa parar. Gravidez não é sinal de você não pode fazer caminhada, não pode fazer atividade física, né? Então, dependendo, se a mulher muda muito o estilo de vida, passa a se movimentar menos, isso também pode ser um agravante da diabetes gestacional. Então, não precisa ter esse medo de que a gravidez a diabetes vai aumentar por causa daquilo que você faça, do jeito de estilo de vida que você leva, né? Então, você precisa manter um ritmo aproximado, né? Principalmente se você já tem o sintoma. Bom dia, Nair. E também tem alguns medicamentos que podem provocar diabetes gestacional e também depois a outra diabetes também, né? Por exemplo, os antibióticos, a cortisona, muitos hormônios que a pessoa precisa tomar para segurar uma gravidez. Por exemplo, se é uma gravidez de risco, às vezes nem é tanto de risco, e a pessoa já toma hormônios porque ela está numa idade diferente do normal, ou é muito nova, ou já passou dos 30, e a pessoa toma hormônios para garantir que a gravidez seja mais segura, né? E isso pode causar diabetes, porque se o corpo não precisa dessa medicação, porque o efeito da medicação pode causar fazer o corpo interpretar que ela realmente está em perigo, né? E uma que, assim, se a pessoa toma remédio, ela já acredita que ela está doente, né? Então, ela o efeito psicológico também vai entrar em ação, né? E outro fator que também pode agravar a diabetes gestacional é quando a pessoa engravida muda a alimentação, né? Isso é muito um padrão, uma crença errada também, né? Que não faz sentido, né? Se a pessoa sempre se alimentou de um jeito, na hora que engravida, ela tem que mudar a alimentação, ela tem que passar a comer mais coisa disso, mais daquilo, e isso vai mudar todo o metabolismo da mulher, né? Porque se ela sempre se alimentou assim, claro que se ela se alimentou muito mal, ela tem que melhorar a alimentação, não é nesse sentido, né? Mas a pessoa acreditar, não, agora eu posso comer por 2, isso é um padrão muito... que eu cresci com isso, né? Por exemplo, se agora eu tô grávida, eu posso comer por 2. Aí, de repente, aumentou 30 quilos durante a gravidez. É muito fácil depois essa mesma mulher, lá para os 50, 60 anos, desenvolver uma diabetes, porque ela acredita que situações novas são situações que você tem que se alimentar mais e tem que se alimentar diferente porque você está em perigo, né? Então, todos esses padrões, tudo que você vive, tudo aquilo que você repete, são indicativos de que você pode desenvolver uma diabetes mais tarde, né? Mesmo que nem eu comentei, né? Pouca grávida vem assistir live agora, né? Mas as mães, as terapeutas, as pessoas conhecidas, sabendo que diabetes gestacional tem um fator de DHS também, de conflitos emocionais, pode sempre ajudar, né? Então, esse que é o meu apelo. Aqui eu faço live todas as terças e sextas de manhã sobre
diabetes em alguma situação de vida, né? E se vocês que estão me assistindo, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, de assuntos que vocês queiram que eu aprofunde, mesmo que eu já falei alguma vez, não tem problema, podem, por favor, me dar dica, que daí eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso e sempre tem alguma resposta a mais, alguma coisa a mais que eu possa aprender também com isso, para poder ajudar mais as pessoas que eu atendo, né? As pessoas que pedem a minha ajuda, né? Agradeço vocês que estiveram aqui, também a quem vai assistir depois. E se você sentir que esse conteúdo foi útil para alguém, que possa ajudar alguém que não está sabendo ainda que diabetes não é uma sentença de sofrimento, que diabetes é só um sintoma de que você está vivendo alguma situação que você não está seguro no teu ambiente, que você está precisando desenvolver mais açúcar ou mais insulina para sobreviver, você vai entender que diabetes tem cura sim, é só para olhar para a situação que você está vivendo, né? Então você precisa encontrar o que está provocando a tua diabetes e procurar uma solução. Tomar medicação às vezes é necessário porque o pâncreas já pode estar danificado, né? Mas a solução mais lógica, mais real, mais que funciona é procurar uma solução verdadeira. Se você está em ameaça da tua vida, está em perigo da tua vida, porque é isso que você está entendendo, se você sente que tua vida não tem sentido continuar do jeito que está, faça alguma coisa. Você precisa tomar uma atitude se você quer sair do diabetes. E também você tem a opção de ficar onde você está, só que você sabe qual que vai ser o teu futuro. Vai ser sempre com mais dificuldade, com mais medo, com mais raiva, com mais abandono, com menos vida, né? Então são tudo aquilo que a gente decide hoje, a gente vai colher amanhã, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 10 anos, né? Então tudo aquilo que eu faço no meu hoje, no meu presente, eu vou ter lá na frente, né? Então são situações que não são só sobre a gente, né? Por exemplo, se eu sou uma mãe de família, se eu sou um pai de família, eu não posso ficar pensando só no meu umbigo. Por exemplo, se eu não cuido da minha saúde, quanto que eu prejudico a vida da minha família, né? Por exemplo, meus filhos, quanta mulher, quanto homem, lá por 60, 70 anos, que a família toda vive em função de cuidar daquela pessoa diabética, né? Quando chega, se ela vive até 70, 80, então vai só agravando, né? Então, quanto de pessoas que são envolvidas nas tuas escolhas, né? Então, se você escolhe ser uma pessoa doente, pense naqueles que você está obrigando a ficar perto de você e não podem seguir a vida deles com liberdade, né? Então, é um compromisso muito grande, se a gente tem filhos, principalmente, né? Se eu quero ser uma mulher que seja um fardo para meus filhos, eu vou ser essa mulher, né? E também é o meu motivo de estudar a medicina germânica e de começar a fazer terapia foi porque eu senti que eu estava sendo um fardo já para meus filhos antes dos 50 anos, né? Então imagina quando eu chegasse nos 80, se eu chegasse lá, né? Então eu senti que eu estava sendo um fardo já, porque meus filhos já estavam muito preocupados comigo, né? Então se você não quer ser um fardo na vida da tua família, do teu marido, dos teus filhos, ou você sabe que no futuro você não vai ter ninguém para cuidar de você, cuide de você hoje, né? Porque o que você pode, se você se cuidar hoje, você pode prevenir um futuro um pouco mais tranquilo, né? Não quer dizer que você vai ter um futuro tranquilo com certeza, mas tem muito mais probabilidade, porque se você é uma pessoa saudável nos 50, nos 60, nos 70, é mais difícil que você tenha uma doença crônica nos 80, ou que você tenha uma insanidade mental, né? Por exemplo, esquizofrenia, todas essas doenças que vêm, elas são consequência das coisas, das decisões que eu tomo hoje, né? Então, tudo isso faz parte, não é só pelo diabetes no sangue, é por toda a situação que eu vivo. Bom dia, Luir! Estou saindo, estava me despedindo aqui. Obrigada pela presença, eu vou deixar salvo, o Luir vai ter que assistir a gravação, né? Muito obrigada. Eluara também. Nossa, estou chegando agora que eu estou fechando. Mas vai ficar salvo tanto aqui como no Instagram como no YouTube, né? Então podem assistir depois. Agradeço muito. Todas as terças e todas as sextas de manhã, 7h30, eu estou aqui.